Amém, irmãos? Ótimo estarmos juntos hoje aqui para estudarmos a palavra de Deus. Quero agradecer de modo especial o louvor, que foi demais. Quase estava pensando que nem precisava da pregação. Mas obrigado, Sidney, irmãos do louvor. É tão inspirador a gente poder cantar para o nosso Deus, né? Vamos inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós reconhecemos o amor do Senhor por nós, Deus. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, Deus. E, Pai, o Senhor tem muito desejo, Pai, que os nossos corações confiem inteiramente no Senhor, Pai. Deus, nós queremos nos relacionar com o Senhor intimamente todos os dias, Pai. Como a canção diz, nós queremos ser amigos do Senhor, Pai. Nós queremos experimentar dessa alegria de andar na Tua presença. Nós queremos experimentar de viver uma vida que esse mundo não entende. Queremos viver, Pai, completamente entregues ao Senhor, Deus. Pai, que o Senhor possa nos dirigir na Tua palavra hoje. Que a gente possa tomar decisões, Pai, que a gente possa se encorajar. Que a gente possa compreender o plano do Senhor de transformação na nossa vida. E que o Senhor possa mover os nossos corações no caminho das Tuas Escrituras, Deus. É o que eu te oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me falaram que a Rossana de Salvador está aqui. Rossana, seja bem-vinda. É ótimo ter você aqui conosco. Muito bom. Irmãos, o tema da aula de hoje, eu vou falar de um assunto que talvez seja o assunto mais desafiante da minha vida como cristão. Eu tenho 20 anos de discípulo, eu completo 20 anos de discípulo agora em julho, e eu posso dizer com muita convicção que é a luta mais difícil do meu caráter, que é lidar com a ansiedade. E eu vou falar sobre isso hoje. Então o tema da aula de hoje, se você gosta de um tema para sua aula, para a aula, é ansiedade, medos e preocupações. Irmãos, nós vivemos num mundo cada vez mais ansioso. Se você é ansioso como eu, levante sua mão, só para eu... eu estava um pouco aflito. Mas eu não estou sozinho. Então eu imagino que essa aula vai poder te ajudar também. Não estou pregando sobre algo que eu já venci, mas eu estou pregando hoje sobre algo que eu estou lutando com todas as minhas forças para chegar melhor até o último dia da minha vida com Deus. Eu espero que isso possa te animar também. Mas nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa. Eu vou dar um exemplo para você que você é muito ansioso. Você provavelmente, depois que começou as canções, você já olhou seu celular alguma vez. Então provavelmente isso demonstra que você é ansioso. Eu quero ler uma escritura com vocês em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a escritura base do nosso estudo hoje, versículo 6. Eu vou ler na NVI, está aí no telão se você tiver com na tradução na linguagem de hoje. A Bíblia diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, a ansiedade é o mal do século 21. Psicólogos, terapeutas, pessoas que estudam comportamento, têm dito que a grande maioria das pessoas da nossa sociedade já sofre do mal da ansiedade. E sabe, se nós não nos atentarmos para isso e entendermos que Deus não se alegra com a ansiedade, nós podemos viver uma vida que não está agradando a Deus nesta área. Irmãos, eu quero dar para vocês 3 alertas, 3 coisas que eu tenho trabalhado no meu caráter para poder lidar com a minha ansiedade. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E se por algum motivo você não me conhece, você já deve ter me visto passar correndo pelo corredor, vai falar, esse cara é ansioso, hein? Né? Eu sou assim mesmo.
Mas eu decidi que isso não é algo que Deus quer na minha vida. Quando eu olho essa escritura, eu entendo, Deus fala para eu não andar ansioso por coisa alguma. Então não há absolutamente nada na nossa vida que deve nos fazer andar ansiosos. Absolutamente nada. Nenhuma coisa, nenhuma preocupação, nada no seu coração deve fazer você viver ansioso. Primeira coisa que eu queria encorajar a gente a dar paz e entender essa questão da ansiedade é que o excesso de informação traz muita ansiedade. O excesso de informação produz muita ansiedade. Irmãos, nós vivemos na era da informação. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter ouvido que nós vivemos na era da informação. Hoje, qualquer informação que você quiser, absolutamente qualquer informação que você quiser, está a um clique de distância. Hoje de manhã eu estava estudando, fui para um estudo bíblico junto com outro irmão, e aí o estudo não pôde vir e ele estava com um problema de saúde, e aí ele falou que ia visitar um determinado especialista. Eu nem vou dizer que especialista que é, porque eu não lembro o nome. Mas na hora que ele falou, eu saquei o celular do bolso e a primeira coisa que eu fiz foi procurar o nome do especialista para entender o que era. Esse é o mundo que a gente vive. A um clique de distância, você tem um universo de informações. E posso te falar, excesso de informação deixa eu e você muito ansioso. Vou te dar um exemplo de como nós estamos num volume de informações gigantesco. O YouTube, que provavelmente você sabe o que é o canal de vídeo lá na internet. Segundo, se você quiser buscar alguma coisa na internet, primeiro é no Google e depois no YouTube. Eu tenho visto que hoje pessoas procuram mais coisas no YouTube do que no Google. Né? Porque lá você acha videozinho, às vezes você não está com paciência de ler, aí você vai lá e já encontra o que você quer. 200 horas de novos vídeos são postados por minuto no YouTube. Ou seja, eu provavelmente tenho aqui uns 5 minutos de pregação, 1000 horas de coisas já foram postadas no YouTube nos últimos 5 minutos. Aí você fala, como é que a gente consome tanta informação? 1 bilhão de horas são assistidas no YouTube todos os dias. Sabe, alguns de nós passam muito tempo vendo essas coisas, hein? Estamos engrossando a estatística. E sabe, essas coisas vão deixando a gente extremamente ansioso. É muita informação na cabeça. Eu lembro há 20 anos atrás, irmãos, quando eu cheguei na igreja, se eu quisesse saber alguma coisa de um irmão, eu precisava usar uma tecnologia avançadíssima que eles chamavam de virtual. O que era esse negócio? Era uma caixa postal que você acessava uma vez por dia para ver se alguém tinha deixado um recado para você. Era um máximo de informação. E se você tinha um pouquinho de dinheiro, aí inventaram uma tecnologia mais avançada ainda que eles chamavam de bip. Que o máximo que você recebia eram 100 caracteres. E eu fico imaginando quantas pessoas dessas empresas ouviam os nossos recados, né? Era o máximo. Eu me lembro que num dia, se eu recebesse... quando trabalhei para a igreja, tinha um aparelhinho lá, e eu me lembro que o máximo que o aparelho aguentava eram 10 mensagens. Eu falo, espero que eu não receba 11 no dia, porque senão eu tenho que apagar a primeira. Aí eu penso, irmãos, que nós vivemos num universo hoje de informação muito rápida. E olha, irmãos, eu vou dizer, um dos maiores vilões da ansiedade que nós temos nos dias atuais chama-se WhatsApp. Um dos maiores vilões que a gente pode ter nos dias de hoje para provocar ansiedade no ser humano é esse bendito desse WhatsApp. Eu não sei você, mas se eu ficar das 8 da manhã até as 7 da noite sem olhar na tela daquele negócio, provavelmente eu vou ter 2.000 mensagens. Você consegue imaginar o que é 2.000 coisas para você ler? E olha, eu sou um cara muito regrado, eu não sou como alguns que participam de 20 grupos, 30 grupos, eu participo do mínimo possível. Se eu percebo que o grupo não é relevante na minha vida, eu mando ele embora. E eu recebo muita mensagem. Sabe, irmãos, o que acontece? O WhatsApp ele se tornou uma ferramenta tão avassaladora no que tange a ansiedade, que se nós não tomarmos cuidado, nós somos consumidos por essa ferramenta. Sabe o que acontece? Antigamente, para você receber uma informação de alguém que estava doente, você tinha que encontrar no culto de domingo ou no culto de semana, ou você ser amigo e receber uma ligação, ou estar lá no bendito do virtual. Era o único jeito.
Hoje é impressionante. Você recebe notícia de dezenas de pessoas que estão doentes. Dezenas de pessoas que estão com problema. Todo problema que possa existir vai parar no bendito dos grupos do WhatsApp. Nossos grupos de família são um negócio assustador. Qualquer coisa que acontece está nesses grupos. Eu vejo gente que briga com a família pelo grupo do WhatsApp. Irmão, isso vai gerando uma ansiedade no nosso coração monstruosa. Pensa quanto de coisas que a gente está tendo que ter acesso todo o tempo, que a gente nem precisava saber. Irmãos, olha, é impressionante. Se você lidera alguma coisa aqui na igreja, você provavelmente recebe informação que talvez você nem tinha necessidade de receber. A minha casa é tipo uma central telefônica do WhatsApp. É impressionante, às vezes é 11 horas da noite e a Gladys está lá, velho. Não mande videozinho, cara, que ela ouve 11 horas da noite. Cara, é impressionante a velocidade, parece que todos os problemas do mundo despencam no WhatsApp da Gladys entre 9 e 11 horas da noite. Gente, esse negócio deixa a gente mais ansioso. Eu tomei uma decisão, sabe o que eu fiz? Eu coloquei o meu celular para das 11 horas da noite até as 8 horas da manhã não tocar nenhuma mensagem. Nada. Não toca nada. A única coisa que toca é ligação se teu número estiver na minha agenda. Então, se você ligar e eu não atender depois das 11, você sabe, meu número não está na agenda do Fernando. E se tiver, às vezes eu falo, não vou atender não, porque dá para resolver no dia seguinte. Irmãos, nada que você receba depois das 11 da noite até as 8 horas da manhã precisa ser resolvida na hora. Porque se é caso de morte ou gente internada, as pessoas ligam. E receber ligação hoje é quase uma prova de amor, né? E ninguém te liga. As operadoras hoje, elas cobram mais caro para você ter um plano de internet do que para você fazer ligação à vontade. Você pode passar 24 horas por dia, vai te cobrar R$50. Agora, se você resolver utilizar a internet, aí já era. Aí tua conta de celular vai lá na lua. O que acontece? Nós estamos viciados nesse negócio. E isso tem nos tornado extremamente ansiosos. Posso dizer, a maioria das informações que nós estamos recebendo não tem necessidade de ser recebida na hora. E isso tem nos tornado pessoas extremamente ansiosas. E quando eu leio Filipenses capítulo 4, que diz que nós não devemos andar ansiosos por nenhuma coisa nessa vida, eu percebo que a ansiedade é algo que desagrada a Deus. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e nos perguntar, será que nós estamos entendendo que viver uma vida ansiosa está fora dos planos de Deus para nós? Porque achamos que estamos fazendo algo bom, porque estamos, né? É interessante, você pergunta para alguém, e aí, como é que você está? A palavra que eu mais ouço é, estou na correria. A correria é o tipo da pessoa que está vivendo demais ansiosa. Correria. Hoje, né, antigamente a gente falava, não, estou lutando. Agora as pessoas falam, estou correndo. É melhor lutar que estar correndo, viu, irmão? Está correndo não é tão bom, não. Melhor estar perseverando. Estou perseverando, estou na batalha. Não, estou correndo. Irmãos, Deus nos desenhou para confiar nele. Quando estamos ansiosos, deixamos a nossa confiança em Deus de lado. Quando você está ansioso demais, você está deixando Deus de fora do âmbito do poder para trabalhar na sua vida. E eu comecei a perceber que a minha vida estava vivendo demais de ansiedade e pouco do poder de Deus trabalhando. E quando essas coisas começam a acontecer, irmãos, a gente para de duvidar do poder de Deus e a gente começa a confiar mais nas nossas forças e na nossa capacidade de fazer. E por isso nós vamos ficando por demais ansiosos. Irmãos, estudando essa coisa de ansiedade, eu descobri algo muito profundo e muito interessante sobre a ansiedade, que é o segundo ponto que eu quero falar, que o medo é o principal causador da ansiedade. E aí, quando eu estava chegando nessas conclusões, a primeira coisa que eu pensei foi, mas eu não sou uma pessoa que tem medo. Eu só tenho medo de andar de barco, irmãos. Não me convida. Uma vez fizeram um retiro em 2000 de universitários no Rio de Janeiro, inventaram de passear todo mundo na Baía de Guanabara numa balsa.
Eu colei num bote, num negócio onde tinha uma boia. Os irmãos super felizes tendo convívio, teve pregação e eu colado na boia. Os irmãos, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo legal. Enquanto eu estiver aqui, eu estou me sentindo super tranquilo. Exceto isso, eu não tenho mais medo de muita coisa, não. E eu comecei a me perguntar, como é que eu tenho medo? Quais são essas coisas, então? Se eu sou uma pessoa ansiosa, quais são esses medos? Eu enumerei 2 coisas que eu percebi que são muito fortes em mim de ansiedade, que revelam medos profundos que eu tenho. A primeira coisa é que eu sou uma pessoa muito ansiosa com relação ao trabalho. Quem trabalha comigo aqui sabe, né? Tem alguns discípulos que trabalham lá comigo. Eu quase me transformo. Às vezes eu falo assim, às vezes eu tenho a sensação que eu sou tipo... Você lembra aquela propaganda da Porto Seguro? Né? Que parece um cara bonzinho, aí quando ele entra dentro do carro ele vira um monstro, né? Você tem a sensação que eu sou assim. Eu passo pela porta, parece que eu viro um monstro, assim. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa com relação ao trabalho. E eu fiquei me perguntando, quais são os motivos para eu ser ansioso com relação ao trabalho? Há algum motivo para eu ser ansioso com o trabalho? E todas as vezes que eu me pergunto isso, eu digo para mim que não. Há um motivo para ser ansioso no trabalho? Não. Há um motivo para ser ansioso com as coisas do trabalho? Não. Só que o que eu percebi? Eu percebi que há algo que potencializa e me revelou um medo muito profundo. Eu tenho medo de não conseguir pagar as contas no final do mês. Você quer ver eu me transformar, a minha conta bancária ficar no vermelho. Gladys cuida do financeiro da empresa. Se por algum motivo eu olhar o extrato e ver o tracinho de menos, ou que o númerozinho no vermelho me sobe um negócio, vocês não acreditam, eu fico maluco. Eu perco o domínio, o espírito quase sai do corpo. Sabe o que eu percebi, irmãos? Eu tenho um medo tremendo de não conseguir cumprir com as minhas obrigações financeiras. E eu percebi que muito da minha ansiedade é porque eu sou consumido por um medo de dever, de não pagar as minhas contas. Eu percebi, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa porque eu não consigo pensar na possibilidade de não pagar o que eu devo. E sabe, eu me enxerguei com medo de coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Irmãos, o medo produz muita ansiedade. Qual que é a coisa do medo? É que o medo nos faz não confiar em Deus. Se Deus é o dono de tudo, Deus não vai prover. Eu sempre uso o discurso de que todas as coisas que eu tenho lá no trabalho, foi Deus que me deu. Só que eu tenho medo, eu não confio que se Deus deu, Deus vai cuidar. E eu me vi com muito medo. E isso revelando muito da minha ansiedade. E segunda coisa, irmãos, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa para as coisas darem certo. Se você já participou de algum grupo comigo, eu sou o tipo do cara de missão dada, missão cumprida, eu não gosto de perder, eu sou extremamente competitivo. Eu sou uma pessoa que quer fazer as coisas darem certo. Se você entregar algo para mim, eu vou dar o meu melhor, mesmo que isso exija muito sacrifício. E eu fiquei perguntando para mim, por que eu sou tão ansioso para as coisas darem certo? É porque eu tenho muito medo de falhar, irmãos. Eu tenho uma dificuldade enorme com aceitar as falhas. E se você já passou por parceria de discipulado comigo, você sabe que eu sou assim. Né? Porque eu sou assim comigo, eu vou ser assim com as pessoas. Isso me torna uma pessoa extremamente ansiosa, irmãos. E quando eu olho para a ansiedade, eu enxergo que isso não tem absolutamente nada a ver com depender completamente de Deus. Quando eu tenho medo, eu paro de depender de Deus. Eu passo a depender de mim. Quando eu tenho medo, eu paro de investir na minha confiança em Deus e começo a investir em todos os meus esforços. Irmãos, eu creio que a ferramenta mais poderosa para a gente vencer a ansiedade é o nosso relacionamento com Deus. Se você não tem investido no seu relacionamento constante e profundo com Deus, provavelmente as aflições desse mundo vão te consumir. Porque a única coisa que nos dá uma paz que excede todo o entendimento, como a Escritura diz, é a nossa vida com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Se você está vindo aqui pela primeira vez e é alguém ansioso como eu
Eu posso te falar, a solução, a resposta pode estar em construir algo que você talvez nunca imaginou construir, que é uma relação íntima com aquele que tem controle de todas as coisas. Eu quero te encorajar, se você está aqui a primeira vez, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa entender o poder que a Bíblia tem de mudar coisas profundas do seu caráter, como tem mudado no meu. Eu tenho certeza que a Bíblia pode mudar qualquer área da nossa vida. Não há uma área sequer da sua vida que a Bíblia não tenha poder para transformar. E por isso nós temos que investir em conhecer a Bíblia, em abrir o coração para a Bíblia mudar o nosso caráter, para mudar profundamente aquilo que pode ser a coisa mais difícil da sua vida. Irmãos, eu percebo que quanto mais eu invisto no meu tempo com Deus, mais eu confio nele. Eu percebo que quanto mais eu dedico tempo da minha vida em oração, mais o meu coração fica em paz, mesmo na dificuldade. Irmãos, nós precisamos experimentar essa paz que esse mundo não entende. Porque sabe, as pessoas, elas podem encontrar um monte de coisas, pequenas coisas enganosas que trazem satisfação nessa vida que esse mundo oferece. Mas a paz que Deus oferece, absolutamente nenhuma coisa nesse mundo vai nos dar, irmãos. E sabe o que acontece quando a gente está extremamente ansioso? A gente começa a procurar alguns escapes. Quando você está muito ansioso, você busca alguma coisa. Há pessoas que estão muito ansiosas e elas vão lá na Cacau Show e elas se acabam de comer chocolate. Né? Acho que não deve acontecer com você, né? Eu só não faço porque eu tenho diabetes, tá? Então, irmãos, algumas pessoas buscam escape na comida. Entopem de comer. Ah, eu estou deprimido, eu vou comer. Alguns, quando estão extremamente ansiosos, não conseguem dormir. Você já teve aquela sensação de que você não consegue dormir? Você está tão ansioso. Você permanecer acordado é uma válvula de escape. Algumas pessoas vão para a bebida. Outras pessoas vão para o completo egoísmo. Há pessoas que quando ficam ansiosas, elas se isolam. Elas vão para casa e elas se trancam e elas não querem falar com ninguém. Ah, eu já não estou bem. Né? Mas às vezes é o quê? Muita ansiedade. Outras pessoas vão para as drogas, outras pessoas vão para o adultério. Algumas pessoas vão para o adultério porque não estão sabendo lidar com suas crises de ansiedade. E aí o que acontece? Você começa a enfrentar lutas profundas no seu caráter. E eu queria falar uma das minhas maiores lutas nos últimos 20 anos como cristão do meu caráter. Meu maior desafio de caráter, irmão, sempre foi perder peso. Eu tenho 20 anos de vida cristã, 20 anos apanhando no discipulado, e posso dizer para você, durante os últimos 20 anos, alguém fala comigo sobre o meu peso. De quando eu comecei na igreja, parece que o pessoal resolveu fazer perseguição comigo. 20 anos, irmão. 20 anos. Eu me lembro, Leandro e Marcelo, viu? Aham. Eu sempre falei para os irmãos, me pede para convidar 100 pessoas, me pede para pregar para 5.000, mas não me pede para perder peso. Esse negócio para mim é muito difícil. Sabe por quê? Porque perder peso tem tudo a ver com uma pessoa extremamente ansiosa. Sabe por quê? Porque a ansiedade faz você comer mais, e a ansiedade, ela vai completamente contra o caminho de perder peso, porque para perder peso, demora. Perder peso não é para ontem. E aí você fica desanimado. Você fala, mas o negócio é muito longe. Irmãos, em 2013 para 2014, eu pesava 118 quilos. Pode ser que não parecia. E aí com muita ajuda do discipulado, com muita reclamação da minha esposa, e com um pouquinho de Deus trabalhando no meu caráter, eu falei, não, eu vou pagar o preço por esse negócio. E aí eu comecei. E aí eu dei um passo, e depois outro, e depois outro, e depois outro. E eu venho nos últimos 4 anos lutando intensamente para não desanimar e continuar perseverando. Eu peso hoje 96 quilos. Vou pedir para colocar no telão. 22 quilos. Sabe por quê? Porque eu decidi lidar com a minha ansiedade.
Aí eu pergunto, qual coisa um discípulo tem que ser escravo que ele não possa vencer? Absolutamente nada. Eu decidi lidar com o meu caráter por algo que gerava extrema ansiedade em mim, para que eu pudesse mudar algo profundo por causa de Deus. Irmãos, sem dúvida eu mudei por causa da minha esposa, porque o Marcelo pegava muito no meu pé, mas sem dúvida nenhuma, a experiência de viver, de você ser livre com Deus para mudar algo tão profundo no seu caráter não tem preço, irmãos. Qual coisa você não está pagando preço para mudar no seu caráter? Qual é a área da sua vida que você está tolerando no seu caráter, permitindo não transformar? Qual área da sua vida você está mantendo longe da vontade de Deus e vivendo de um jeito que Deus se desagrada? Irmãos, Deus nos chama a tomar decisões. Deus não quer que a gente continue o mesmo. Eu queria falar do terceiro alerta sobre essa questão da ansiedade. É que o caminho mais comum dos ansiosos é se entregar às preocupações. O caminho mais comum dos ansiosos é se entregar às preocupações. Eu queria ler uma escritura em Mateus capítulo 13, bastante reveladora e que me deixou bastante constrangido. Mateus 13, verso 22. Abre sua Bíblia, nós vamos ler na tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia fala assim, Mateus 13, versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Irmãos, eu leio essa escritura há anos. Eu cheguei na igreja e o primeiro bate-papo que eu participei antes de ser um discípulo foi com essa escritura. Essa escritura tem muita história com a minha vida. E a coisa que eu sempre falei é que eu nunca ia estar dentro do terceiro terreno. Porque eu não ia ser o primeiro que a semente caía e foi roubada. Eu não ia ser o segundo que logo começou e abandonou. E que eu nunca ia aceitar ser o terceiro. Porque essa coisa de não produzir fruto para mim não faz sentido se eu decidir entregar minha vida para Jesus. Mas quando eu olho essa escritura e eu vejo que nela está dizendo que as preocupações deste mundo podem nos fazer nos tornarmos um terreno que não dá fruto, eu fiquei muito aflito. Em pensar que talvez nós estejamos passando muito tempo no terceiro terreno. Irmãos, quais são as preocupações deste mundo que tem nos impedido de dar fruto para Deus? Qualquer tipo de fruto. Quais são as preocupações desse mundo que tem deixado eu e você, algumas vezes ou muitas vezes, ou pela maior parte da sua vida com Deus, no terceiro terreno? Nós precisamos nos perguntar, irmãos, nós temos crescido com Deus nos últimos anos? Se você fizesse um histórico aí, se você pudesse fazer uma curvinha aí, um desenho, qual seria o desenho do seu crescimento com Deus? Você estaria crescendo muito com Deus? Você estaria crescendo um pouco? Ou você estaria num período completamente estagnado, sem dar fruto para Deus? Onde que você está? Irmãos, em julho, como eu falei, completo 20 anos de cristão. E eu acho que quando você vira a curva de mais tempo vivendo com Deus do que sem Deus, eu penso que você chega no ponto de você dizer que você é velhão, né? Eu estou quase me sentindo que agora posso dizer que sou velhão na fé. Porque vou ter mais tempo de cristão do que sem ser discípulo. E eu fico pensando, agora que sou velhão, como está meu crescimento com Deus? Sabe, há muitos velhões na fé aqui. Há muitos irmãos com mais de 20 anos na fé. Irmãos, que saco deve ser a vida de passar mais tempo com Deus do que sem Deus, sem dar fruto nenhum.
Que coisa chata deve ser estar aqui, irmão, cada domingo, cada semana, sem influenciar a vida de ninguém, sem estudar a Bíblia com ninguém, sem entregar do seu tempo, sem entregar da sua vida, sem ver pessoas mudando, porque você está influenciando. Deve ser muito ruim. Irmãos, Deus está nos chamando. Se você está nessa categoria do velhão, e está aqui há muito tempo, e já viu Deus fazer coisas incríveis, está no tempo da gente deixar as preocupações desse mundo, e começar a voltar a pensar nas coisas de Deus. Deus está nos chamando, irmãos, para nós sermos a referência para essa galera que está chegando. Tem um monte de gente nova chegando nessa igreja. Um monte de gente que está aqui buscando a Deus, que quer uma referência. Não é porque você tem 50 anos que você não pode influenciar um jovem. Estou estudando a Bíblia com um menino de 19 anos. É uma alegria ver ele falar do ânimo dele para as coisas de Deus. Irmãos, eu quero continuar até o último dia da minha vida influenciando alguém. Só vai ter graça a vida cristã se for assim. Porque, irmão, para vir para cá, para não influenciar ninguém, não vale a pena. É horrível. É muito ruim. Você tem que decidir sair dessa cadeira e influenciar alguém. Mas sabe, a preocupação dessa vida está roubando isso de você. Ah, porque agora eu tenho filhos. Irmãos, é possível ter filhos e ser uma pessoa muito quente para o nosso Deus. É possível você ter problemas de saúde e você ser uma pessoa incrível para Deus. Vocês conhecem minha esposa, vocês sabem todos os problemas de saúde que ela tem enfrentado nos últimos anos. Eu não conheço alguém que estuda a Bíblia como minha esposa estuda. Olha, a minha agenda é segunda, lá em casa, é estudo bíblico. É terça, tem estudo. Na quarta, tem estudo. Na quinta, se desmarcar alguma coisa, ela vai arrumar alguém para estar. Entendeu? O quanto a Daisy tem de visitante, a Gladys tem de estudo bíblico. É impressionante, irmão. Você liga, vai lá na cadeira quando acabar o culto, fala, Gladys, queria estar com você amanhã. Não dá, terça não dá, quarta não dá. Ela falou para mim que esse mês não tem mais espaço na agenda para estar com pessoas, porque está lotado de tempos e estudo. Irmão, quais são as preocupações da vida que alguém que tem problema de saúde, sério, a doença da Gladys, o caminho da doença é perder os movimentos, é andar de cadeira de rodas. Mas sabe, eu vejo alguém entregando para Deus. E olha, ela parece tão saudável quanto muita gente saudável aqui, por causa do que ela tem entregado para Deus. Irmãos, quais são as preocupações desse mundo que estão nos roubando a alegria de estar com Deus? Quais são as ilusões, irmãos, desse mundo que estão roubando o nosso desejo de estar com Deus? Eu quero encorajar você que tem sido consumido por esses problemas a tomar uma decisão. Da mesma forma como eu decidi que eu devia perder peso. Porque talvez alguém já falou para você que você tem que voltar para Deus. Então, toma uma decisão. Posso falar, a pessoa mais beneficiada de perder peso sou eu. A pessoa mais feliz, irmãos, já recebi tantos elogios aqui por causa da minha perda de peso, que eu já perdi a conta. Eu fico super feliz. E cada vez que você me elogia, eu fico mais animado de continuar. Vamos lá. Faz para Deus. Irmãos, eu cheguei na igreja, eu tinha 84 quilos. E eu estou começando a achar que eu posso chegar no meu peso do dia que eu fui batizado. Por que não? Qual é o seu sonho? Qual é o seu desafio? O que Deus não pode fazer? Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa. Para terminar, irmãos, eu queria ler com vocês Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, verso 7. A Bíblia fala assim, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Irmãos, tão especial pensar que Deus já desenhou uma vida em que nós vamos viver porque nós confiamos nele, porque nós não temos medo e porque nós não vamos precisar nos preocupar com nada, porque Deus está no controle de tudo. Eu queria muito encorajar você, irmãos. Eu não estou dizendo para você
que eu sou completamente vitorioso nessa batalha contra a ansiedade. Mas eu posso dizer que tem valido a pena dar um passo de cada vez. Tem valido a pena experimentar Deus trabalhar nas coisas que eu nunca imaginei Deus trabalhar. E me dá a certeza de que vale a pena nós continuarmos perseverando. Porque os frutos que nós vamos colher da nossa perseverança são extraordinários. Quero encorajar e animar você, fazer com que o seu coração possa pensar. E que se você está vivendo como eu, passei muitos anos vivendo completamente refém e escravo da ansiedade, que você possa tomar a decisão de dar um passo de fé, de se submeter à palavra de Deus. Com certeza Deus pode transformar em você numa pessoa completamente transformada e dedicada a Ele. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor. Nós não temos absolutamente nada nesse mundo que possa roubar a nossa alegria, Pai. Se nós entregamos completamente o coração para o Senhor, Pai. Deus, que possamos lançar sobre o Senhor, Pai, toda a nossa ansiedade, Deus. Que nós podemos levar ao Senhor todas as nossas aflições, Pai. Porque como diz a Escritura, o Senhor tem cuidado de nós. Nenhum de nós, Pai, pode dizer que o Senhor não tem cuidado, Deus. Nenhum de nós pode expressar que não tem visto poder na sua própria vida, Deus. Então, Pai, que nós possamos trabalhar para nós vencermos a nossa ansiedade, Deus. Nós possamos lutar com todas as nossas forças para não nos entregarmos, Pai, para os medos e para as preocupações, Deus. E que a nossa vida seja o Senhor, Pai. Que a nossa vida seja entregar nosso coração, nosso tempo, nossa disposição, nossos pensamentos e tudo mais, Pai, para a glória e para a honra do Seu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu estou abrindo novas inscrições para quem quiser ter parceria comigo, porque depois dessa pregação ninguém mais vai querer ter parceria comigo.